Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Henrique. Como é que vocês estão? Já estão enjoados de ver minha cara, né? Pessoal, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Eu percebi que eu não fui muito claro e que talvez eu não tenha sido muito feliz na explicação dessa diferença entre esses três itens, sobre o que é frase, o que é oração e o que é período. Isso é muito importante, porque se não ficar claro para vocês o que é frase, o que é oração e o que é período, isso com certeza impactará na compreensão da explicação das classes de palavras. Vocês vão acabar boiando também na hora da regência, e eu não posso deixar isso acontecer. Isso aqui é crucial, a gente precisa entender isso agora, nesse princípio, desde já. Por isso eu vou fazer esse videozinho curtinho para que vocês possam relembrar, e vou utilizar essa ferramenta aqui, esse mapa mental, tá bom? Vamos lá, bem rapidamente. Então, o que é a frase? A frase é a transcrição, né? É quando você faz a inscrição dentro da língua escrita, ou seja, a marcação dentro da língua escrita de uma comunicação que tem uma estrutura e que tem um sentido comunicacional. Nós podemos resumir isso da seguinte maneira: é uma sentença que contém sentido completo, então ela tem que ter um sentido completo. Ela não pode ter um sentido incompleto, senão ela não é uma frase. Senão ela é apenas uma partícula. Ali ela não tem um sentido completo. Então veja, por exemplo, eu lembro que eu falei para vocês hoje sobre reticências. Então quando você não tem o sentido sintático completo, você utiliza aquelas reticências, tá vendo? Então beleza. Então frase é quando ela tem um sentido completo. Maravilha? Quando ela tem um sentido completo e ela não possui um verbo, então ela é chamada de frase não verbal, ou seja, frase nominal. Por que frase não verbal, frase nominal? Porque nominal aí, ele faz alusão justamente a substantivo. Quando nós estivermos estudando a classe de palavras, vocês compreenderão por que substantivo, quando nós estivermos nos referindo a algo que seja relacionado, referente a um substantivo, nós chamamos isso de nominal, tá bom? Certo? Beleza? Ok. Então, quando a frase não tem verbo, ela é uma frase não verbal ou uma frase nominal. Quando a frase possui verbo, então ela muda, ela tem um outro batismo, ela recebe uma evolução, ela tem um outro nome, ela recebe uma outra denominação. Quando ela tem verbo, ela é uma frase verbal, então ela passa a chamar-se oração. Então aí nós temos a oração, tá bom? Para vocês não confundirem a frase e a oração, e vocês sempre se lembrarem que a frase, pensa assim, ó, tudo é frase. Pensa assim, tá? Como se tudo fosse frase, tá bom? Desde que tenha sentido, é frase. Se não tiver sentido, ainda é frase, tá? Mas se for uma escrita estruturada dentro de uma estrutura compreensível, ou seja, uma estrutura comunicacional que você consegue compreender, você consegue inferir algo do que está escrito ali, então é uma frase, tá bom? Quando não tem verbo, é uma frase nominal. Quando tem verbo, é uma oração. Para você não esquecer disso, pense no seguinte: olha a palavra oração aqui. Ora, aliás, ação. 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 Lembram-se que verbo, vocês devem se lembrar disso. Não se lembram, nós vamos relembrar, tá? Oração, verbo é a classe de palavras que exprime e expressa ação, movimento. Então, se tem ação, tem verbo. Se tem verbo, tem ação. Se não tem ação, não terá palavra que represente o verbo, tá bom? Então, vamos lá. Se tem ação na oração, então tem verbo, tá bom? Se tem ação, tem verbo. Se não tem verbo, então é só uma frase nominal, tá bom? Frase nominal, sem verbo. Frase verbal passa a ser uma oração. Lembra que eu falei que nem toda frase é uma oração, mas toda oração é uma frase? Muito bem. Nem toda frase é uma oração. Se for não verbal, não é uma oração. Mas toda oração é uma frase. Então, a frase, quando recebe o aditivo do verbo, é adicionada de um verbo, e o verbo passa a ser a estrutura, o elemento central, aliás, desta estrutura, desta sentença. Então nós temos uma oração.
tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos, ó. Quando a frase é não verbal, tem o exemplo aqui, ó. Tudo ótimo, tudo bem, tudo legal, certo? Então aqui são exemplos de frases não verbais. Tudo é o substantivo e ótimo é o adjetivo. Então a estrutura está centrada onde? No substantivo, no nome. Então por isso é nominal, tá bom? Tudo ótimo. Agora, quando você tem o verbo, então você tem ali em cima, olá, eu estou bem. Olá, eu estou bem. Então é o verbo estar flexionado aí. Estou, tá vendo? Quando tem oração, é porque tem verbo. Vamos ver o outro exemplo aqui. Hoje estudamos muitas questões do concurso. Percebam então que estudamos é o verbo estudar flexionado aqui. Esse verbo estudar flexionado, ele é o item central desta oração. Se eu tiro a palavra estudamos, pode significar qualquer coisa esta frase aqui. Então vejam, hoje estudamos. Hoje muitas questões do concurso. Hoje muitas questões do concurso. O que é hoje muitas questões do concurso? Pode ser qualquer coisa isso. Eu posso substituir isso por vários outros verbos. Escrevemos, fizemos, testamos, erramos, acertamos, pesquisamos. Entendem? Então o sentido vai ser alterado totalmente se eu tiro a palavra estudamos. Então, o verbo estudar flexionado aqui, ele é o elemento central, é ele quem dá o sentido da comunicação que eu quero expressar. Então, não esqueçam-se que qual é o sentido da língua escrita? É expressar de maneira estruturada a comunicação, porque isso vai facilitar que nós consigamos construir e difundir os nossos saberes, porque senão nós não precisaríamos da língua escrita, nós simplesmente só falaríamos e está tudo bem. Vocês já viram um cachorro escrevendo alguma coisa e eles não se comunicam muito bem? Os golfinhos, eles não são extremamente inteligentes e eles escrevem por acaso alguma coisa? Não, eles se comunicam só pelos sons e pelas ondas que eles emitem, ondas sonoras que eles emitem. Então, vejam, nós criamos essa estrutura de inteligência, essa ferramenta que é a escrita, e nós temos regras que nos ajudam a compreendê-la e a dar formato para ela. A forma nós chamamos de morfologia. A compreensão, ou seja, as palavras organizadas de uma maneira que formem um sentido completo, nós chamamos de sintaxe. Tá vendo? Então tá. Vamos lá. Então, agora que nós já entendemos o que é verbo, olha o que é verbo, o que é frase, nós relembramos o que é verbo também. Agora que nós já entendemos o que é frase, que é a sentença, é a escrita fundamentada, estruturada, que pode ser não verbal, então é nominal, ou pode ser verbal e aí ela é uma oração, tá vendo? Ela pode ser então dividida em períodos. Aí, período, você pode se confundir. Você pode falar assim, período não é tempo, período de tempo? Não, no caso aqui não é. Período significa de um espaço a outro. Então, você tem um começo até um fim. O que é determinado por esse começo e fim? É a ideia que se quer expressar. Lembrem-se. Vocês se lembram do que eu disse. Nós escrevemos para comunicar. Nunca se esqueçam disso. Nós escrevemos para comunicar. Quem escreve, escreve para que isso seja decodificado e compreendido em algum momento. Nem que seja para si mesmo. Nem que você esteja escrevendo no seu diário mais secreto. Se você escreveu é porque você quer decodificar e compreender essa comunicação depois. Você precisa escrever de uma maneira, então, que seja compreensível. Se você fizer um monte de letras aleatórias e você tentar decorar o sentido hoje, se você for ler daqui 10 anos, você não vai lembrar de mais nada, entendeu? Você não vai se lembrar. Então, é para isso que existe a organização e as regras da língua. Tá bom? Então vamos lá. O período, ele pode ser composto ou ele pode ser simples. Então, o que é o período? É a composição, a frase, certo? Um espaço que tem uma ideia comunicada com início, meio e fim, mas tem um porém. Precisa necessariamente ser oração. Eu posso escrever períodos de frases? Não, porque frase é frase. Simples assim. Não tem verbo.
Então é como se ela tivesse um período só, digamos assim. Mas não entenda como período para não confundir, tá bom? Frase é aquilo. É a frase nominal, não tem verbo, então não é oração. Agora o período é o quê? Ele é um conjunto de uma ou mais orações. Conjunto aqui no caso, gente, conjunto é conjunção, tá? Juntar. Então como é que pode ser conjunto de uma se só tá uma? Mas é para vocês entenderem a ideia de que você tem essa dualidade dentro dessa ideia de período. Período é aquela oração, certo? Tem início, tem meio e tem fim. E essa ideia ela está expressa de maneira que tem uma completude, ela tem um complemento sintático, ela é compreensível, tá bom? Agora, quando nós estamos escrevendo dentro da nossa língua portuguesa, nós não escrevemos de maneira simples. Nós escrevemos de maneira complexa, nós mesclamos muitas regras, muitas formas para podermos ajustar a nossa comunicação de maneira eficiente, tá bom? Então, vamos para entender por que nós temos que saber o que é período. Porque muitas vezes nós vamos escrever um texto e esse texto ele terá a junção de ideias que precisam ser expressas juntas porque elas se complementam. E se você não cria estratégias, ferramentas de pausa para que você possa compreender aquilo que está sendo comunicado, você pode gerar uma comunicação ruída, uma comunicação falha. Então, por que nós precisamos compreender isso aqui? Porque muitas vezes na escrita nós teremos uma sequência de orações. E nós podemos, inclusive, ter orações, frases não verbais, tá? Frases nominais e depois orações de novo. Então é preciso compreender o que é cada uma dessas coisas, desses elementos, para que a gente possa fazer a análise sintática correta. Então vamos lá, não quero confundir vocês, a ideia aqui era simplificar. Então vamos fazer aqui a leitura de como está expresso aqui, tá bom? Então, período é o conjunto de uma ou mais orações que estabelecem uma ideia completa. Beleza? Beleza. Oração é uma frase estabelecendo uma ideia completa. E aí o período é quando você tem uma ou mais orações e que estabelecem uma ideia entre si, tem uma conexão. Se ela for simples, beleza, ela é só uma oração. Então nós chamamos isso de período simples. Então vamos lá, para ficar claro. Quando uma oração ela não está ligada com outra oração, se complementando no seu sentido, então ela é só oração, tá bom? E aí nós chamamos isso de período simples. É único, é só uma oração, período simples, beleza? Entenderam? Simples de único, que não tem nada mais, nada além. É simples, é uma oração simples. Tranquilo? Se alguém perguntar se essa oração simples é um período composto ou se é um período simples, você vai dizer é um período simples, porque tá só essa oração aqui tranquila, sozinha, beleza? Aí tem um exemplo aqui, que nós vamos ler e vocês vão ouvir a voz do Tim Maia quando vocês lerem esta frase aqui, ó. Ou, talvez, para aqueles que ouviram em outras versões, outro cantor, talvez, tá bom? Mas vejam a poesia aqui. Essa frase que é retirada de uma música, de uma poesia, tá? Se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Percebam aqui, ó, que nós temos aqui o verbo pudesse e o verbo ouvir. Essa junção de dois verbos nós chamamos de locução verbal. Então você tem um verbo que é principal, que no caso é o que está flexionado, que é pudesse, e você tem uma complementação verbal, nós chamamos de locução verbal. Você tem um verbo auxiliar e ele aparece ali na condição, muitas vezes, sempre, aliás, ou de infinitivo, ou de gerúndio, ou de particípio, tá bom? São essas três formas do verbo. Então ele vai aparecer ou no particípio, ou no infinitivo, ou no gerúndio. Nós vamos descobrir o que é isso e vamos relembrar o que é isso quando nós estivermos vendo o verbo, tá bom? No caso aqui, está no infinitivo. Pudesse ouvir. Ouvir está no infinitivo. Tá bom? O infinitivo é o nome que nós damos para o verbo, é o nome do verbo, entendeu? É o que ele representa, é a ideia que ele representa. Então, poderíamos dizer que é a substantivação do verbo. Mas eu vou falar isso na hora que a gente vai falando do verbo, tá bom? Analisando o verbo.
Então agora eu quero que vocês entendam o seguinte, eu tenho uma locução verbal aqui, pudesse ouvir, e tudo está centrado em pudesse, tá bom? Se o mundo inteiro me ouvir, tá vendo? Então ele está usando aqui essa estrutura, se o mundo inteiro me ouvir. Ele poderia dizer assim, se o mundo inteiro me ouvisse, não poderia? Daria também, mas ele quer estabelecer aqui a ideia de se o mundo pudesse, não é se o mundo inteiro me ouvir, ele não está desejando que o mundo ouça, ele está reclamando que talvez o mundo não o ouça. Na expressão do poeta, ele quer dizer se o mundo pudesse me ouvir, se o mundo pudesse me escutar, tá vendo? Então aqui tudo gira em torno do pudesse, tá vendo? Então é uma oração e é simples porque tem só um período aqui. É um período simples, é uma oração simples. Maravilha. Agora, um período pode ser composto. E ele é composto quando você tem mais do que uma oração. Então pode ter uma, é simples. Se tiver duas, é composto. Se tiver três, é composto. Se tiver quatro orações, é composto. Se tiver cinco orações, ou frase grande danada. Mas pode ser também. E aí também será considerado período composto. Então é muito fácil isso aqui. Se você aprender o conceito, você sempre saberá. Se só tiver uma oração, que é uma frase com verbo, uma frase verbal, então é um período simples. Se tiver mais do que uma oração, ou seja, mais do que uma frase verbal, se complementando dentro de uma ideia, estabelecendo uma conexão completa, de uma ideia completa, então nós temos um período composto, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o exemplo aqui, ó. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, beleza, um período. Tenho muito para contar. Olha aqui o verbo, tenho, o verbo ter. Tenho muito para contar. Para contar. Então aqui o verbo está no infinitivo, tá vendo? Contar. Mas a expressão central aqui é o tenho. Porque o tenho aqui, ele na verdade também está omitindo quem? Está omitindo o pronome, o sujeito. O sujeito aqui está oculto. Quem é que tenho? Quem tem algo para contar? No caso aqui, eu tenho muito para contar. Então, se eu não tiver aqui o verbo tenho, vai ficar eu muito para contar. Aí não tem como. Se eu estou exprimindo uma ação, eu preciso ter o verbo e o verbo flexionado. Tenho muito para contar. Eu posso abrir mão do pronome eu, mas eu não posso abrir mão do verbo tenho. Então, tudo gira em torno do verbo ter aqui. Tenho muito para contar. Tá vendo? Mesmo aparecendo outro verbo ali no final, contar, tá? O verbo que é central nesta oração é tenho. Então eu tenho duas orações aqui já. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar. E aí nós temos uma terceira oração. Dizer que aprendi. Dizer que aprendi. Então olha aqui, nós temos o verbo dizer, dizer, tá? O verbo dizer que aprendi, verbo aprender. Qual é o verbo central aqui? Dizer ou aprender? Qual é o verbo que está flexionado? Parem e pensem nisso. Olhem sempre qual é o verbo que está flexionado. Então, qual é o verbo que está flexionado aqui? É o aprender, não é? Dizer que aprendi. Quem aprendi? Eu aprendi. Dizer que eu aprendi. Então, aqui, os dois têm uma complementação muito importante. Qualquer um dos dois que faltarem aqui vai tirar o sentido da frase. Tá vendo? E aí você não vai ter uma compreensão do que significa essa oração. Tá bom? Se você só coloca dizer que o quê? Quem diz tem que dizer algo. E se eu só coloco que aprendi, tenho muito para contar, vírgula, que aprendi, dá mais ou menos para você ter uma ideia, mas assim, se você não for um fluente da língua, isso pode gerar uma dificuldade de compreensão. Digamos que você seja um estrangeiro, que tenha aprendido a norma culta da língua portuguesa, tenha aprendido a língua portuguesa nos manuais. Se você se depara com uma frase dessa, você vai ter dificuldade para você depreender
o que é que se quis comunicar a partir daqui. Então, nesse caso, os dois verbos são importantes, tá? Mas o verbo que está sendo flexionado, ele é mais importante sempre. Então, eu tenho aqui dizer que aprendi, ele é o verbo central. E aí, neste caso, nós temos mais uma oração, tá vendo? Dizer que aprendi, tá vendo? Então, é isso. Era isso que eu queria que vocês compreendessem, a diferença entre frase, entre oração e entre período. Frase nem sempre será uma oração, mas toda oração sempre será uma frase. Qual é a definição? Se a frase tiver verbo, ela é oração. Se ela não tiver verbo, ela é apenas uma frase. E período? Período é como a gente classifica as orações. Se tiver só uma oração, período simples. Se tiver mais do que uma oração compondo sentido e se complementando, nós temos o período composto. Tá bom? Gente, obrigado. Desculpa, eu devia ter me detido mais nisso. Eu quis ser muito rápido, achando que era uma coisa fácil de explicar, mas realmente não era. Foi um erro meu e eu peço desculpa a todos e todas vocês por conta disso, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.